Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Graças a Deus, em nossa região começa a cair um pouquinho de chuva. E essa noite nós tivemos umas gotas poucas que caíram. Estamos aqui num tempo um pouco mais fresco, por isso que a rinite do padre acelera. Aí a gente precisa que as portas estejam abertas para correr o ar. E também porque nós ficamos há pelo menos 6 meses, eu acho, reclamando do calor e do seco. Então nada mais justo que a gente experimentar um pouquinho do frio, não é verdade? E também do úmido. Então, eu nem sei se a porta aqui à direita está aberta, mas se não tiver, eu vou pedir que, por favor, abram, porque senão daqui a pouco eu começo a espirrar. Se puder, minha filha, por favor. Obrigado. Nós, então, nos encontramos para celebrar a liturgia neste dia e escutamos em Gálatas a seguinte fala: Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? A comunidade da Galácia era uma comunidade formada por pessoas vindas do paganismo, em sua grande maioria. Pessoas que não faziam parte da tradição do povo de Deus. Escutaram o anúncio de Paulo e, então, assumiram seguir Jesus Cristo. Porém, eles assumiram seguir Jesus Cristo por aquilo que lhes chegou ao ouvido. A fé chega pelo ouvido. Adentra o coração e molda o viver. Paulo diz que ninguém vos ensine um evangelho diferente daquele que eu ensinei. De tal maneira que ele faz essa pergunta: diante de vossos olhos, não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Não foi esse que lhes foi apresentado? Ou talvez pode até ser uma pergunta sarcástica: vocês mudaram o caminho de seguir o evangelho, buscando agora realizar as práticas judaicas, como que, por causa dessas práticas, vocês receberiam aquilo que o Senhor lhes concede, o Espírito e a filiação divina? É por causa das práticas que vocês não realizam que vocês se tornaram, então, discípulos e filhos
nosso Deus? Ou foi porque Ele, em primeiro lugar, vos escolheu e vos deu o Espírito pela observância do mandamento de Jesus Cristo? A resposta é simples. Por causa da escuta do Evangelho, adesão a nosso Senhor Jesus Cristo e caminho com Ele. Então a pergunta de Paulo vai ter a seguinte conotação: e por que então vocês estão mudando o caminho que vocês percorreram e que é o caminho apresentado pelo Evangelho? Talvez aí uma tendência, e uma tendência que todos nós temos. Acredito que todos nós já vimos um fenômeno que acontece, onde a partir de uma determinada experiência religiosa, ou mesmo de fé, aqueles que começam a aderir o caminho de fé com Jesus Cristo querem ser mais rígidos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Mais corretos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Existem, inclusive, aqueles que, se tivessem oportunidade, diriam: você, Jesus, deve dizer isso, 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 outro. E o porquê eu estou falando isso? Bem simples. Nós fomos buscados por nosso Deus em seu imenso amor, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que nós somos. Em segundo, toda e qualquer prática vinculada ao Evangelho, ela não nasce somente de uma coisa que a gente começa a entender, mas porque começa a criar raízes dentro da gente. Nós podemos ter pessoas que começam a realizar práticas bem exigentes, como, por exemplo, está em voga agora, e é uma pena que esteja, do autossacrifício. Ou então, aqueles que vão normatizando, inclusive, o jeito da pessoa vestir, o jeito da pessoa andar. Só um exemplo. Mas não corrigem um hábito terrível de aos outros difamar. Não corrigem o ato de ignorar aquilo que não é do seu agrado. Pois bem, Paulo está aqui a apresentar o seguinte: vocês, acolhidos em Cristo, vocês não precisam praticar aqueles rituais e todas as normas que o judaísmo apresentava. Mas vocês precisam nutrir, com certeza, dentro do coração de vocês, esse vínculo tão profundo com aquele que é Pai, com aquele que nos quer tanto para si, que nos deu o seu Espírito e que nos vincula a Ele como se fôssemos um só. E termos uma intimidade tal que possamos compreender: Deus não nos dá o que é ruim. Não é à toa que no versículo 11 do capítulo 11, versículo 11 do capítulo 11 de São Lucas, nós escutamos Jesus perguntar, quando ensina sobre a fecundidade da oração, que na verdade é um vínculo estabelecido não pela obrigatoriedade, como as práticas da lei, a quem Paulo se refere, mas é um vínculo oriundo, ele é fruto de uma relação com aquele que a gente quer manter sempre um contato. Vejo aqui um casal que está ali, não sei, acredito que vocês vão entender muito bem isso. Em alguns momentos não precisa se dizer nada quando se está com quem gosta.
só de se estar com a pessoa já basta. Em alguns casos nem precisa dizer, pelo vínculo estabelecido já se faz uma coisa para o outro, sem nenhuma palavra. É aquele espaço onde as palavras não são necessárias, porque o vínculo já está tão estabelecido que se conhece o outro até pelo seu jeito de andar. A oração, o vínculo com o nosso Deus, não está por aquilo que nós fazemos. Deve mesmo. Deve ser uma busca, precisamos ter como foco isso. Não fazermos algo simplesmente, mas antes de tudo, nos vincular a Ele de tal modo que percebamos o quanto Ele cuida de nós. E daí então, tudo que nós fizermos, sermos também um jeito de cuidar dEle. E cuidando dEle, cuidamos daqueles que estão ao nosso redor. Jesus, no versículo 11, vai dizer: será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pensemos, o peixe na tradição cristã é um dos símbolos de nosso Senhor. A cobra é o símbolo da perdição. Será que algum de vós que quer encontrar a vida, a salvação, o vínculo profundo com aquele que nos faz filhos, receberia uma condenação? Me fiz entender? Se o peixe é símbolo de Cristo e a cobra é símbolo do mal e da perdição, Jesus está dizendo: se algum de vós que é pai, se o filho pedir esse vínculo, a salvação, a vida, daria a ele a condenação? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe daria o escorpião? O ovo não é um dos símbolos da vida? O ovo de Páscoa não é justamente o símbolo da vida? O escorpião tem veneno e é símbolo da morte. Ou algum de vós que deseja a vida, receberia, daria a outro que pede a vida, daria a morte. Então, percebamos só isso. A oração que Jesus nos ensina, ela é uma oração de intimidade tal que possamos verdadeiramente, antes de nos preocupar só em fazer alguma coisa, que nós, ou até mesmo nos preocupar simplesmente com a obrigatoriedade da oração, é necessário fazer uma pergunta. Nós estamos tão próximos de Jesus, de coração para coração, que aí então a nossa oração é feita como que um diálogo ou como uma relação de companhia com quem nós muito amamos? É somente o cumprimento da obrigação. Sinceramente espero que todos nós, como igreja, possamos estabelecer um vínculo tal que aquilo que nos mantém a Deus vinculados, ou aquele que nos mantém vinculados a Deus, melhor dizendo, não seja uma obrigação, mas seja, antes de tudo, uma relação sincera e um vínculo tão profundo de amor e proximidade que as palavras algumas vezes sejam desnecessárias e a companhia diga tudo. Confiantes ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces.